O Charles já está até rindo, né, Charles? Bom dia a todos e a todas. É uma alegria imensa estarmos começando mais uma reunião do Conselho Municipal de Cultura de Paz. Nesse ano de 2020, com a pandemia, temos recebido muitas pessoas de fora que têm trazido assim grande conhecimento, aumentado aí os nossos relacionamentos, né, com outras instituições, e a gente está muito feliz. Aqui em Londrina, para quem está assistindo depois, nós temos um movimento pela paz e não violência, movimento de educação para a cultura de paz há 20 anos, que é o Londrina Pazeando, e há 12 anos nós temos o COMPAS, que é o Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina. E aí nós temos, então, esse trabalho, uma série de atividades em prol da construção de cultura de paz, é como nós falamos aqui. Nós também participamos da Rede Desarma Brasil, já desde a sua fundação, na verdade, o Pazeando é um dos fundadores, né, junto com o Sol da Paz, Viva Rio, Convive, enfim, eram 70 instituições quando foi criado, e a Michele participa da rede, né, e a gente convidou ela. Então, eu vou aqui apresentar ela formalmente, para ficar registrado, inclusive, né, e a gente saber também, depois ela vai falar dela e da campanha. A Michele dos Ramos é uma das idealizadoras da campanha Não Somos Alvos. É assessora especial do Instituto Igarapé, onde trabalha desde 2013. Ela é formada em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo e é mestra em Segurança Internacional pela Sociés Po Paris. Atua em diferentes pautas de prevenção e redução de violência, sobretudo nas frentes de advocacia e mobilização. Michele também é comentarista do quadro Rio Mais Seguro, da CBN. Então, Michele, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, né? E aí, a palavra é sua. Luiz, bom dia a todas e a todos, é um prazer enorme participar dessa reunião do Compaz para falar sobre esse assunto tão urgente, né, e que toca tantas dimensões das nossas vidas. Então, como o Luiz falou, eu trabalho no Instituto Igarapé desde 2013, para quem não conhece, o Instituto Igarapé é uma organização que trabalha com diferentes agendas ligadas à segurança, e mais especificamente, no Igarapé, desde 2015, eu acompanho muito a agenda de controle de armas e munições. E aí, pensando em várias frentes, né, importantes nessa agenda, tanto de mobilização da opinião pública, de acompanhamento desse tema no Congresso Nacional, do trabalho, tanto com o Legislativo quanto com o Executivo, para que a gente avance uma série de medidas importantes para a gente melhorar o nosso controle de armas e munições. Então, especificamente hoje eu vou compartilhar com vocês a campanha Não Somos Alvo, que é uma campanha que começou no ano passado, e fazer algumas reflexões sobre como que a gente, nesse momento tão delicado, né, para esse tema no Brasil, como é que a gente consegue avançar a discussão dessa pauta e evitar retrocessos nessa agenda. Acho que há 2 semanas, né, Luiz, o Felipe esteve com vocês, né, o Felipe do Sol da Paz, que é um grande parceiro, a gente trabalha bastante junto nessa pauta. Então, acho que como representantes das organizações, né, da sociedade civil e aqui no Conselho Municipal, acho que esse é um assunto que se coloca como cada vez mais importante, urgente, para que a gente discuta em diferentes ambientes, em diferentes esferas. Eu vou compartilhar, eu consigo compartilhar aqui, né, Luiz? Eu preparei uma apresentaçãozinha, deixa eu ver aqui, vamos lá, para ver se a tecnologia sempre dá uma aprontada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Está começando, abriu. Abriu? Então, só para compartilhar, né, o contexto dessa campanha que a gente lançou no ano passado, e da importância, por que a gente precisa reforçar as nossas vozes com relação a essa agenda, né? Acho que, enfim, muitos aqui, inclusive, devem ter trabalhado nesse momento. A gente teve, em 2003, a aprovação da legislação de controle de armas e munições no Brasil, que é conhecido como Estatuto do Desarmamento, ainda que esse nome não necessariamente
necessariamente, né, em muitas dimensões, ele não traduz exatamente o que essa legislação representa, mas é importante a gente lembrar que a aprovação dessa legislação, ela representou um avanço enorme, uma grande conquista da sociedade civil, né? A gente teve um papel importante de diferentes setores, de diferentes lugares do Brasil para essa aprovação, né? Uma discussão que começa no governo Fernando Henrique Cardoso, a aprovação da lei no final do primeiro ano do governo Lula, e ela acontece exatamente num contexto em que a gente vinha, né, da década de 90, que é uma década em que o Brasil, né, as taxas, sobretudo de violência urbana, estão lá nas alturas, então há um esforço de olhar para quais são as frentes em que a gente poderia atuar como sociedade para reverter esse cenário de insegurança e violência que vivíamos na década de 90. E não só no Brasil, como mundo afora, né? A gente tem movimentos importantes para olhar para a questão do armamento, né? Da violência, sobretudo nas regiões urbanas, e pensar como que a gente regulamenta o acesso, a comercialização e a circulação dessas armas e munições, que são considerados, né, produtos controlados exatamente pelo impacto que eles têm na nossa segurança, na ordem pública. Então, acho que é importante a gente nunca perder de vista, né, esse processo de conquista, e que exige que a gente continue atuando para que a gente não só não perca, né, o que já foi conquistado, como avance em agendas importantes. E aí eu digo essa questão de avançar em frentes, né, importantes dentro dessa lógica do controle de armas e munições, porque ainda que a gente tenha tido a aprovação da lei em 2003, a gente sabe que entre a aprovação da lei, né, e a execução de uma lei, a gente tem aí um longo caminho. Essa lei já tem quase 20 anos, então a gente tem aí 20 anos depois, muitas das suas previsões não foram implementadas, outras coisas a gente já sabe como a gente poderia melhorar ainda mais, né, do que com relação ao que foi discutido há quase 20 anos atrás, e não nos faltam exemplos, Brasil afora, de muitos dos limites que a gente tem para efetivamente aplicar uma política de controle de armas e munições. E aí eu queria citar três exemplos, né? A gente teve uma CPI no Congresso sobre tráfico de armas em 2006, no Rio de Janeiro, a gente já teve duas comissões parlamentares de inquérito, né, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que apontaram uma série de questões importantes para a gente evitar que armas que sejam armas legais caiam na ilegalidade, né, e acabem sendo utilizadas na criminalidade. E aí eu estou falando de questões como, por exemplo, marcação das munições, melhoria da marcação das armas, para que a própria polícia possa fazer, né, quando a gente tem um crime envolvendo arma de fogo, para que a própria polícia possa rastrear de onde veio essa arma, entender qual foi o caminho que ela seguiu, para a gente olhar para esses focos de desvio e atuar neles. Então, a gente tem aí uma série de coisas que a gente precisa avançar, né, depois da conquista que foi a aprovação dessa lei em 2003. E aí um segundo ponto que eu queria trazer, desse contexto, né, do nascimento da campanha, a gente tem todos os dados que nos mostram, não só no Brasil, como em várias pesquisas mundo afora, que o impacto negativo do aumento da circulação das armas de fogo nos homicídios, nos feminicídios, né, que antes de começar a apresentação a gente estava discutindo exatamente as dinâmicas de violência contra a mulher, né, falando de um caso muito recente que a gente teve, né, um policial que acabou matando a sua ex-companheira, e também de suicídios. E aí eu queria destacar esse ponto, acho que esse é um ponto que a gente discute muito pouco, né, infelizmente, é uma discussão de saúde mental importantíssima, ainda mais quando a gente considera esse contexto de pandemia, né, que coloca aí tantos desafios para a sociedade brasileira, incluindo os desafios de saúde mental. Então, a gente vê, por exemplo, em países como os Estados Unidos, que é um país que tem uma política de acesso a armas e munições
muito mais ampla do que a nossa, a questão do emprego das armas de fogo em suicídios é uma taxa muito maior do que a nossa e representa, de fato, uma questão de saúde pública muito importante. E aí, um terceiro ponto, então, assim, nós temos, né, recapitulando, o nosso esforço como sociedade civil nessa conquista, a gente tem os dados que nos mostram a importância do controle de armas e munições, e aí um terceiro ponto que eu queria reforçar, que foi um dos pontos-chave para que a gente estruturasse essa campanha, é exatamente o fato de que, ainda que muitas vezes, né, sobretudo nesse contexto polarizado, essa discussão acabe seguindo essa tônica de polarização, né, como se falar sobre controle de armas fosse falar sobre sou contra armas, sou a favor de armas, então a discussão não passa por aí, então acho que cada um pode ter a sua opinião pessoal e a sua escolha pessoal, né, de ter ou não uma arma, mas é que a gente está falando sobre o bem público da segurança, né, então quais são as medidas que vão fortalecer ou não a nossa segurança pública, então o olhar aqui é diferente. Mas muitas vezes, nesse frigir dos ovos da polarização, essa discussão acaba, a gente tem a sensação de que essa discussão, ela reflete essa polarização, né, e que a gente tem uma grande divisão na sociedade entre pessoas pró-regulação ou contra-regulação. Quando a gente vai olhar os dados de opinião pública, a gente percebe que a história não é exatamente essa. Ainda que você tenha lideranças e pessoas muito vocais, né, sobretudo nessa dinâmica de redes sociais, favoráveis a essa ampliação do acesso às armas e às munições, isso não é, essa flexibilização não é o que quer a maior parte da população. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente insistir. A gente teve uma pesquisa no ano passado, que é essa pesquisa que eu trago aqui em primeiro, que é uma pesquisa feita pelo IBOP sobre a questão do porte de armas, né? Então, que fazendo a distinção, lembrando que no Brasil a posse ela é permitida, seguindo alguns critérios, e o porte, ele é proibido, né, então no espírito da nossa lei aprovada em 2003, a gente passa por essa proibição do porte, que é a possibilidade das pessoas andarem armadas nas ruas. Então, 73% da população brasileira, ela é contrária à flexibilização das regras do porte no país, então as pessoas não querem que os cidadãos, as cidadãs possam andar armados nas ruas. Isso é uma coisa importante da gente sempre reforçar. Um segundo ponto, uma segunda pesquisa de opinião, que foi feita pelo Datafolha, pouco depois da divulgação da reunião ministerial de 22 de abril, em que o presidente Jair Bolsonaro afirmava, né, que era preciso armar a população, que essa era uma prioridade, 72% da população brasileira discordava da afirmação do presidente de que era preciso armar o cidadão. Então, isso para a gente é uma questão muito importante, né? Além de todas as evidências técnicas, a gente precisa lembrar que a grande parte da população, da opinião pública, ela é contrária a esses retrocessos no controle de armas e munições. E aí, considerando, eu não vejo vocês, porque a apresentação está aberta, vocês estão me ouvindo? Está tudo certo? Estamos ouvindo, a apresentação tá boa, tá tudo certo. Ah, então tá ótimo, porque eu fico sem ver, eu tô vendo aqui a tela da apresentação, mas não vejo. Mas estamos aqui. Não vejo você. Tá, qualquer coisa me interrompam. Sim, se tiver alguma coisa eu te falo. Tá ótimo. Bom, e aí pensando, né, nesse primeiro contexto, que foi esse contexto lá de 2019, com esse resultado dessa pesquisa de opinião com relação ao porte, o ano passado a gente tinha, né, um contexto que logo no dia 14 de abril, né, na segunda semana do atual governo, a gente já teve a aprovação de um decreto que flexibilizava uma série de questões com relação ao controle de armas e munições. Na nossa leitura, naquele momento, a gente sabia que ia ser uma discussão bastante acirrada, essa era uma agenda importante, né, da campanha, de uma das principais bases de apoio do governo eleito. Então, a nossa preocupação foi reforçar
que o porte de armas, ou seja, a permissão das pessoas voltarem a andar armadas nas ruas, não poderia passar de jeito nenhum. E a gente precisaria levantar as nossas vozes, né, reforçar o coro para defender a proibição do porte. Então, a gente lança essa campanha, Não Somos Alvo, com uma linguagem, né, e um reforço da linha de comunicação, que era lembrar as pessoas que muitas vezes quando a gente vai discutir, né, até em conversas, enfim, mais informais, quando a pessoa fala, não, porque a arma vai me deixar mais seguro, num cenário, né, que a gente sabe de grande insegurança no Brasil, em geral, quando eu defendo a arma como um instrumento de segurança, eu me coloco sempre como o autor do disparo, né? Então, não, porque aí quando o bandido vier, porque quando eu me sentir ameaçada, então eu estou sempre na posição de autoria desse disparo. E o que a gente fez nessa primeira ativação da campanha foi lembrar as pessoas de que, na verdade, a arma ela é, sobretudo, não um instrumento de defesa, mas um instrumento de ataque. E que nessa dinâmica de todo mundo armado, não é que a gente vai virar autor necessariamente autores e autoras de disparos, mas sim alvo desses disparos. Então, a campanha, essa primeira ativação, ela nasce daí com essa ideia, né, para reforçar que em um ambiente onde todo mundo está armado, todo mundo vira alvo. Então, a gente trabalhou muito com essa linguagem, lembrando as pessoas, né, das disputas no trânsito, na briga de trânsito, que uma arma de fogo pode ter um impacto muito diferente do que se ela fosse ausente. A questão infelizmente, a gente já teve, né, casos no Brasil, dos ataques em escolas, que são, infelizmente, uma rotina bastante presente nos Estados Unidos, a questão das armas na zona rural. A gente sabe que minha família não é mineira, então a gente sabe que tem toda uma questão específica da zona rural, mas que a gente não pode deixar de levantar, né, os desafios também de segurança nessa região. Enfim, a ideia era reforçar exatamente que quando todo mundo está armado, todos nós viramos alvo. Então, isso aconteceu, né, essas ativações e a produção de peças, a gente fez, ainda está disponível no nosso site, que depois eu vou compartilhar com vocês. A gente produziu uma série de vídeos com o ex-chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, o delegado Fernando Veloso, e o ex-secretário nacional de Segurança Pública, gente, acabou o branco na minha cabeça, o coronel de São Paulo, o José Vicente, desculpe, que participou também da gravação de uma série de vídeos, então, como profissionais de segurança pública, com décadas de experiência, e que mostravam, né, em vídeos curtos, depois eu posso compartilhar aqui tudo com o Luiz e com vocês, mostrando como que essa ideia de arma, né, associada à segurança era uma ideia falsa. Então, teve aí, a gente recorreu, né, a esse instrumento da autoridade dos policiais para avançar nessa discussão com diferentes setores da sociedade. Isso 2019 até meados desse ano. Quando a gente entra em 2020, a discussão sobre a questão do armamento, ela muda um pouco de patamar, né? Então, a gente tem, num primeiro momento, uma defesa das armas, né, como uma solução para os nossos problemas de segurança pública. Então, essa foi uma das principais discussões, né, e propostas para a segurança pública do governo eleito, mas em 2020, e a reunião ministerial de 22 de abril, ela é muito emblemática nesse sentido, a questão do armamento da população passa a ser vista e defendida como uma medida protetiva da nossa democracia. E aí isso levanta para a gente, né, o alerta máximo, um alerta vermelho. Então, a gente já, né, com todos os dados de que as armas não são a solução para a segurança pública, e aí quando a gente entra numa discussão sobre a proteção da democracia, que passa fundamentalmente, né, pela nossa capacidade de dialogar, pela nossa capacidade e solidariedade de olhar o outro, né, e de agir pelo bem comum,
a gente começa a trabalhar numa segunda fase dessa campanha para nos lembrar, né, sobre quais são os valores que a gente precisa reforçar na nossa sociedade, nesse contexto tão desafiador, de descrédito de muitas instituições democráticas, em que o diálogo, né, vira démodé, nesse contexto de pandemia, que nos impõe aí, além de todas as perdas, né, humanas e sociais, uma crise econômica que tende a se agravar. Então, nesse contexto de tantos desafios para o nosso país, a nossa preocupação foi retomar como é que a gente trabalha com valores que precisam reforçar essa nossa democracia. E aí o mote dessa segunda fase da campanha passa a ser, né, as armas que a gente precisa são as que não matam, exatamente lembrando do nosso pacto social, né, dessa democracia que a gente vem construindo e que ainda tem tantas imperfeições, e é para essas imperfeições que a gente precisa olhar. E quando a gente olha para essas imperfeições e para as coisas que a gente precisa melhorar e trabalhar nesse contexto democrático, né, não abrindo mão dessa democracia, a gente percebe que não são com arma, né, não são as armas de fogo que vão nos trazer a resposta para esses nossos desafios. Então, nessa segunda fase da campanha, a gente trabalha com 10 frases, então eu vou passar o próximo site, né, reforçando que tipo de arma que a gente precisa ter numa democracia, né? Então, aqui estão desarme o ódio, arme-se de solidariedade, desarme a polarização, arme-se de empatia, desarme o preconceito, arme-se de inclusão, desarme o racismo, arme-se de justiça, desarme a exclusão, arme-se de pluralidade, desarme o machismo, arme-se de respeito, desarme a intolerância, arme-se de fraternidade, desarme a LGBTfobia, arme-se de amor, desarme o populismo, arme-se de cidadania, desarme o autoritarismo, arme-se de democracia. Então aqui, né, o nosso guarda-chuva da campanha passa a ser uma defesa de valores desse nosso existir num país democrata. Dentro dessa, obviamente que a gente, né, trabalha com esses valores para a mobilização da opinião pública, mas a gente não pode se esquecer do que de mais concreto a gente pode fazer nesse sentido, né? Então tem a gente, ao longo desses últimos um ano, né, quase 10 meses, olhando sobretudo para as ações do governo federal, a gente tem uma série de medidas, né, de decretos, de portarias, de instruções normativas que vão na contramão do reforço do controle de armas e munições no país. E diante desses retrocessos, né, pensando nesse nosso equilíbrio de poderes na democracia, a gente tem tanto ações, né, no Supremo Tribunal Federal, que contestam essas medidas do Executivo Federal, e a gente tem uma série de projetos de decretos legislativos no Legislativo Federal, né, no Congresso, que também olham para essas medidas do Executivo e falam, esse não é o caminho, né, essas medidas não são constitucionais, elas vão contra a legislação aprovada. Então, nesse contexto da campanha, esse aqui é o site, eu vou passar para vocês depois o endereço, né, que é o www.nãosomosalvo.com.br, a gente convida as pessoas a pressionarem, então aqui a gente tem uma espécie de carta, né, que você clicando, essa carta ela vai para os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, para que tanto o Judiciário quanto o Legislativo Federal, eles avancem na análise dessas ações, desses projetos de decreto legislativo, que vão olhar para essas medidas do Executivo e analisar essas inconsistências com relação entre o que o Executivo Federal está defendendo e a nossa legislação atual e a proteção da nossa segurança pública. A gente tem a nossa página também no Instagram, que a gente compartilha diariamente uma série de informações. No nosso site a gente tem algumas animações. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês, eu vou tentar abrir o site. Tem um tempinho ainda, né, Luiz? Sim, sim, tem tempo, pode ir. Eu vou abrir, deixa eu ver se eu consigo...
Aqui está a carinha do nosso site. Então, aqui tem a carta, né, que vai... que, enfim, você pressionando, ela é enviada para o Alcolumbre, para o Fux e para o Maia. A gente traz aqui, né, a explicação da campanha. Aqui é o vídeo que eu vou terminar já a minha apresentação com ele. A gente tem aqui alguns dados, né, sobre as medidas do executivo. Então, dentre os retrocessos, né, dessas alterações, eu acredito que o Felipe deva ter entrado em mais detalhes na discussão de vocês há 2 semanas atrás. A gente teve medidas, por exemplo, que permitiram que armas que antes eram armas de uso restrito das forças policiais, armas de grosso calibre, passassem a ser armas acessíveis à população. A gente não teve nenhuma medida de reforço das nossas capacidades para enfrentar os desvios das armas e munições, né, para evitar que essas armas e munições caiam na criminalidade. E aí, aqui lembrando mais uma vez esses dados que eu compartilhei, de que a maioria da população ela é contrária, né, a mais armas e munições circulando no país. Aqui vocês têm uma série de... A gente fez alguns infográficos, mostrando, por exemplo, esse daqui é um infográfico que mostra o aumento de munições para pessoas físicas no Brasil. Então, quando a gente compara 2019 a 2020, né, a gente tem um aumento bastante significativo, lembrando que só no mês de, entre maio e abril, a gente tem cerca de mais de 1,5 milhão de munições vendidas no varejo no Brasil. Então, aqui uma outra animação sobre o aumento das armas registradas em circulação, enfim, alguns insumos aqui mais quantitativos para essa nossa discussão. Aqui a gente tem também todas essas pecinhas, né, as frases que eu compartilhei com vocês, e aí, para finalizar, eu queria mostrar o vídeo da campanha. Eu vou tirar o meu fone, porque acho que vocês... Eu computador, vamos ver se dá certo. O presidente da República assina decreto. Vocês conseguem ouvir? Está ouvindo, estamos ouvindo. Tá. Agora parou. Que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Na campanha presidencial 2018, um candidato defendeu que a solução para os problemas de segurança pública do nosso país era armar a população. Alguns disseram que não era preciso se preocupar, que o candidato não queria dizer exatamente aquilo que dizia. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! 1 ano e meio depois da eleição, já contamos um projeto de lei, 10 decretos e 12 portarias que mostram que aquele candidato estava, assim, falando sério sobre armar a população. Para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. Agora, como presidente da República, ele permitiu que as pessoas tivessem acesso às armas que antes só as forças de segurança podiam usar, e ainda aumentou o limite de munições que cada cidadão pode comprar. Resultado: 1,5 milhão de munições vendidas por mês no país. Milhares de novas armas sendo registradas no Brasil todos os meses, e a indústria comemorando o aumento da venda de pistola 9mm e fuzis. Num país em que milhares de pessoas são vítimas da violência armada todos os anos, o que o governo fez para enfrentar o tráfico de armas e munições e evitar que elas caíssem nas mãos do crime? Nada. Os dados que mostram que mais arma e munição em circulação vão contribuir para mais homicídio, feminicídio e suicídios forem ignorados. O presidente também ignorou a vontade da maioria. 73% da população brasileira não quer mais armas nas ruas. E agora, esse mesmo presidente
nos diz que é o cidadão com um fuzil na mão que vai defender a democracia. Porque todo mundo armado, e povo armado jamais será escravizado. Senhor presidente, em uma democracia, não é com um fuzil na mão que vamos reduzir as desigualdades. Enfrentar o machismo, a LGBT-fobia, a violência contra os povos indígenas e o racismo. Em uma democracia, não é com um fuzil na mão que garantimos emprego, a vaga nas escolas ou atendimento no hospital. Em uma democracia, senhor presidente, as armas que a gente precisa são as que não matam. Desarme a exclusão, arme-se de pluralidade, desarme o ódio, arme-se de solidariedade, desarme o autoritarismo, arme-se de democracia. Presidente da República assina de... Então, eu gostaria, né, de aproveitar essa oportunidade para convidar todos vocês a seguirem, né, a página da campanha, a compartilharem os nossos materiais e a reforçar que essa é uma pauta não só, né, sobre o controle de armas e munições no estrito senso, mas que diz respeito aí a muitas dimensões da nossa democracia, do nosso viver junto. Então, acho que é isso, Luiz. Estou aqui aberto se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão. Sim, sim, muito boa a sua apresentação, né? Eu já conheci o site, já divulguei bastante, né? E eu vou passar para o pessoal, então aí cada um pode fazer, né, um comentário, uma pergunta, e eu vou passar, mas vou começar por mim. Eu vi que teve essa fase inicial da campanha, depois, né, vocês correr atrás, colocaram essa questão de colocar outros assuntos, né, solidariedade, democracia, para fugir um pouco do arma, né, e a dificuldade que hoje em dia, né, a gente tem. Então, você tem um monte de live, um monte de assunto, né, tem a pandemia, né, e aí, para falar, e esse assunto está acontecendo agora no Brasil, né? E aí a gente fala assim, não, mas tem queimada, mas tem não sei o quê, mas tem economia, os países da Europa não querem mais comprar aqui, porque estão problema na Amazônia, assim, inúmeros problemas, parece que é um caos total, né? E ainda tem essa questão que está rolando, né, das armas. E a dificuldade que imagino, e já é a minha pergunta para você, depois eu vou passar para os outros. Aí você espera todo mundo perguntar, depois você responde tudo junto. Né? Como fazer essa comunicação? Como a gente faz no dia a dia essa comunicação? Eu tenho encontrado dificuldades. Eu vou passar aqui, vou primeiro pegar os nossos convidados de fora, a Salete, de Brasília, da rede. Oi, Salete. Fazer uma pergunta, um comentário, por favor. Bom, primeiro queria agradecer a Michele, que está sempre pronta para atuar nessa frente de batalha. É a batalha do bem, né? É a de desarmar e não armar. Michele, muito obrigada, viu? Mais uma vez você aí. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre a nossa rede Desarma Brasil, tá bom? Era isso. Ok, Salete. Charles, você quer fazer uma fala, depois o Géder e depois a Leozita? Somente agradecer. Muito boa palestra. Obrigada. Géder e Leozita, depois do Géder. Vai falar? Leozita, fala aí. Primeiro eu? Bom, eu sempre fui, de fato, contra armas, porque eu digo, é o que você falou. Se a pessoa tem intenção de matar, ela não é tão do bem como eles querem dizer que são, né? E acho que também, como defesa, é meio complicado, porque você vai ter uma arma guardada, tem que estar guardada, muito bem guardada. Você não vai pedir para o cara, espera aí que eu vou pegar minha arma, né? Então, assim, eu fui assaltada por dois caras que me derrubaram
um do lado do outro. O que eu ia fazer se eu tivesse uma arma na minha bolsa? Então, tem casos e casos. Tem o caso de militares que quase morreram com a arma dele. Então, assim, sou muito a favor de não ter arma, disso de armar de outra forma as pessoas, né? Para ter uma outra forma de vida, não é? Que, quem sabe, não teríamos... Uma vez eu fiz uma palestra no Rotary e falaram, mas a gente tem que tomar para defender do outro. Eu falei, mas se todo mundo fosse do bom, do bem, né? Como as pessoas falam, precisaria defender de quem? Não é? Claro que isso é uma utopia. Na verdade, é uma utopia. Mas eu também gostaria de saber o que mais que a gente pode fazer porque nós já temos a arma não é brinquedo, e nós temos também, eu tenho até escrevi isso aqui, ó, arma não é brinquedo e nem solução, mas o que mais que a gente pode fazer? Porque parece difícil a pessoa entender que ela tem que ter uma arma. Obrigado, Leozita. Vamos pedir para a Cidinha agora. A Cidinha é a presidente do Compaz atualmente. Depois é o Gustavo e a Silvia. Cidinha. Michele, muito obrigada pela sua participação. Foi Cidinha, seu rosto não está aparecendo. Como? Ah, tá. Aqui, ó. Pronto. Agora está aparecendo seu rosto. Eu sou Aparecida ainda, hein? Michele, muito obrigada pela sua participação. Foi excelente a sua fala. Também concordo em relação a esse problema do armamento, apesar de ter propriedade rural, e lá eu achar que é necessário pela violência que está gerando no campo, tá? Obrigada. Agora o Gustavo, se ele estiver ouvindo, se não, a Silvia. Estou aqui, tudo bem? Bom dia a todos. Gustavo, bom dia. Como vai? Eu estou em dupla atividade, né, com aula na universidade, né? Mas vai dar para falar agora. A educação, muitas vezes, sobre esse tema com a sociedade brasileira é um pouco assim, tem que mexer no bolso, né? Ou gerar um impacto para um entendimento, porque no dito comum, né? Vamos ver, no achismo popular, muitas vezes, né? As pessoas não conhecem certas realidades. É claro que também tem muita ideologias e outros interesses políticos que jogam de uma forma meio conturbada esses assuntos também na mídia, né? Mas é importante a gente conhecer situações locais também, né? Desenvolvimento com a arma, né? Eu vou dar um exemplo. Na minha igreja, né? Nós tivemos uma situação que o irmãozinho achou a arma do pai e matou o próprio irmãozinho dentro de casa, porque foi brincar com a arma, que estava guardado em cima do armário e ele conseguiu alcançar essa arma, pegou a arma e matou o irmão, né? Isso aconteceu numa família da minha comunidade, da minha igreja, né? Então, assim, esses tópicos são importantes para que a comunidade sinta o peso de ter uma arma, né? A responsabilidade. Eu vou usar a frase do tio Ben do Homem-Aranha, né? Grandes poderes geram grandes responsabilidades, né? Né? Então, assim, a arma, ela é uma situação que se você não tem responsabilidade de estar portando uma, você não tem que tê-la, né? Deixar a arma mesmo para quem é responsável e tem a função de ter uma arma, né? E buscar trabalhar o amor, os valores, os princípios, né? Trabalhar o entendimento de que nós possamos construir através do diálogo, da construção de uma paz verdadeira na sociedade. E, claro, também tem aquela cobrança institucional perante ao governo, né? Não importa qual partido seja, mas todos eles estão envolvidos nesse processo, né? A responsabilidade do governo pela segurança pública, pela ampliação na qualidade, na prevenção. É muito comum nas políticas públicas só o pós-ocorrido, o pós-acidentado, pós-vitimado, né? E fortalecer ações como a gente faz aqui em Londrina, a justiça restaurativa preventiva, né?
junto às escolas, junto a comunidades, de forma que a gente possa ir minimizando o processo. Porque nós estamos vivendo uma sociedade, finalizando, nós estamos vivendo uma sociedade que cada vez mais, pela falta das preventivas, acaba acreditando na progressiva, que é ter a arma dentro da sua casa para se defender, porque aquele que deveria oferecer a segurança pública não acaba oferecendo. Obrigado, Gustavo. Silvia. Oi, não sei, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Sem o fone. Eu gostei muito, Michele, realmente gostei. De conhecimento do grupo, que eu particularmente não sou contra as armas, eu sou a favor das responsabilidades. Tive a oportunidade de ter armas em casa por questões mesmo que meu padrasto era da Polícia Militar, sabe? E ele me ensinou a ter o respeito pelas armas e responsabilidade. Então, desde muito cedo, isso fez parte da minha vida, inclusive com o entendimento da responsabilidade, tanto que eu tenho absoluta consciência de que eu não sou uma pessoa que pudesse portar armas, sabe? Porque não me é difícil subir o sangue à cabeça, sabe? Já estive em situações que depois eu disse, meu Deus, ainda bem que eu não estava armada. Compensação, já me defendi de ladrão mordendo, quer dizer, ou seja, a minha arma, quer dizer, naquele momento, as minhas armas foram meus dentes grandes. Eu tenho dentes grandes e eles serviram plenamente, né? Obviamente que o ladrão não estava armado, né? E isso faz o quê? Quase 40 anos, 35 anos atrás, o motoqueiro. Então, não é novidade essa questão de arma, etc. E estava do lado da minha mãe, que não era policial federal, quer dizer, ela não estava armada, obviamente. Mas você levanta, quer dizer, eu acho que toda conversa, toda discussão é muito importante. Por quê? Porque existem gradações, né, no trato desse assunto, existem perspectivas diferentes e todas devem ser respeitadas, com exceção do maluquete que acha que sai por aí armado e tudo bem, né? A questão de alunos armados em sala de aula, por exemplo, né? Houve uma universidade em São Paulo que teve que fazer uma campanha muito séria por causa disso, e aí tinha alunos que eram da polícia e diziam, mas eu tenho que estar armado. Quer dizer, então, é uma coisa muito maluca tratar desse universo, é muito complexo, é muito além de qualquer coisa. E você trouxe à tona, e aí eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, além do seu sorriso, né, da sua disponibilidade ao tratar desse assunto, porque fazer aquela cara de drama quando trata desse assunto não adianta nada, só afugenta as pessoas. Claro. Então, o sorriso é muito mais importante, além da sua simpatia, da sua disponibilidade. Mas eu sou da área de comunicação, então analiso todas essas coisas. Você trouxe à tona um elemento muito importante e muito pouco falado, como você mesmo disse, a questão do suicídio. Porque a tentativa de suicídio, e aí por isso a gente chama de suicídio, de tentativa, né? Por meio de remédios, por meio de outras formas, que são tentativas, são apelos, a gente sabe na psicologia, todo esse caminho. Uma tentativa vira suicídio, com certeza, quando ele tem uma arma na mão. Né? Quando alguém se joga da janela ou tem uma arma na mão. Definitivamente não dá, a não ser que se joga do primeiro andar, aí vai quebrar o braço, mas não é uma chamariz. Mas esse ponto eu acho que é muito importante, muito interessante, e seria muito valioso que a gente pudesse discutir mais isso em sociedade, para a validação dessa questão de ter a arma é uma coisa, portar a arma é outra, e as duas exigem um enorme grau de responsabilidade. Michele, muito obrigado por trazer tantas coisas mais para a gente pensar. Obrigada, Silvia.
Tem mais alguém? Ok, obrigado, Silvia. Michele, agora você pode responder essas perguntas. Tá ótimo. Bom, vou começar. Queria aproveitar algumas coisas que a Silvia e a Cidinha trouxeram. Acho que enfim, mais uma vez, né? Eu mesma, tanto na minha pessoa física como pessoa jurídica, trabalho há muito tempo com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal nessa agenda. Então, a nossa, tanto como Igarapé, mas também como Michele, acho que a busca é sempre, exatamente, sair de uma discussão que acaba sendo rasa, né? Se a pessoa é contra ou a favor de arma de fogo. Esse não é o nosso debate como política de segurança pública, né? Acho que tem algumas situações bastante específicas, então, como eu falei, né? A família da minha mãe é de Minas, todo mundo, né? Zona rural, todo mundo tinha arma em casa, ainda tem arma em casa. Então, acho que tem uma questão que é não demonizar esse debate, até para que a gente consiga avançá-lo. E aí, ecoando uma coisa que a Silvia colocou, que acho que antes de mais nada, a gente precisa de muita responsabilidade. E aí, quando a gente pensa nas pessoas, né, que estão em postos de tomada de decisão, né, nossos representantes no legislativo, no executivo e também o papel do judiciário nesse quebra-cabeça, é importante que, de forma alguma, a nossa discussão sobre políticas de segurança pública, né, sobre políticas públicas, em especial de segurança pública e mais especificamente sobre controle de armas, elas não podem distorcer o debate sobre responsabilidade em uma dinâmica de privilégio. Então, por exemplo, né, as demandas específicas sobre né, a discussão sobre a questão das armas na zona rural, da posse estendida, ela não pode virar uma justificativa para que eu avance, né, aprove uma medida, e aí dando um exemplo para vocês, em que um atirador desportivo passe, né, o limite de de compra de um atirador desportivo, que antes era, dependendo se fosse uma atiradora de nível 1, eu podia comprar até 4 armas, se fosse uma atiradora de nível 2, eu poderia comprar 8 armas, e de nível 3, 16 armas. Esse limite passa a ser de 60 armas de fogo, sendo 30 armas de uso restrito. E aqui não é falando contra os atiradores de maneira alguma, né, então, mas a gente sabe, quando a gente olha aí uma série de casos no Brasil, e trabalhando com as polícias, né, no enfrentamento ao crime organizado, a gente tem um problema muito sério de desvio desses arsenais. Então, como é que a gente faz essa discussão, não pautando por uma lógica de privilégio, mas de responsabilidade, né, e sem entrar, acho que é isso, mais uma vez, né, as pessoas, todos nós temos as nossas opiniões pessoais, a nossa escolha, eu também não acho que eu seja uma boa pessoa para portar uma arma de fogo na rua, eu ia virar uma fornecedora dessa arma, né, se eu portasse ela, provavelmente eu não ia conseguir reagir, e eu também não me sentiria segura andando com uma arma de fogo, mas é isso, né? Acho que tem uma questão de uma análise individual, mas quando a gente discute política pública, a gente precisa discutir isso com a máxima responsabilidade, e uma das questões é que, ao invés da gente nos dedicarmos, né, a melhorar esses mecanismos que impeçam que essas armas que são compradas legalmente acabem sendo desviadas, a gente acaba priorizando essa discussão, né, de privilégios. Então, por que eu aumento em 4 vezes o limite das armas de uso permitido para o cidadão? Assim, fica um pouco difícil quando a gente escapa, né, de uma análise técnica, quando eu não ouço as recomendações do próprio Exército, da Polícia Federal, para melhorar esses nossos mecanismos de fiscalização. Então, esse é um ponto importante. Dito isso, são muitas as dimensões dessa agenda. E aí, pegando um pouco do que o Luiz falou no começo, né, sobre a dificuldade de muitas vezes, de se discutir essa agenda, ela vira um elefante na sala, né, assim, rapidamente, se alguém fala sobre arma de fogo, assim, ainda bem que não tem arma de fogo no meio da discussão, porque o final, muitas vezes, poderia ser trágico. Então, acho que a gente precisa desarmar o próprio debate, né, e não colocar ele, assim, essa não é a nossa solução para todos os nossos problemas, então, assim, a gente
gente não pode esquecer dos nossos problemas, como que a gente trabalha com eles, e mais uma vez, aí aqui falando, né, da rede Desarma, que é uma rede que une, né, diferentes organizações. A gente tem aqui a Salete, que faz parte, eu não quero falar errado, é a Iniciativa das Religiões Unidas, né, Salete? Então, assim, acho que a gente tem vários movimentos da sociedade que trabalham, né, especificamente com esse tema, mas não é porque, gosto de arma, não gosto de arma. Acho que todos nós buscamos um país que seja, de fato, mais seguro para todos e todas. Então, como é que a gente traz todo mundo para a mesa, né, e consegue avançar num consenso mínimo sobre o que a gente... Então, provavelmente, mesmo que, assim, um atirador desportivo, possivelmente ele vai concordar comigo que aumentar em 4 vezes o limite de uma arma que um cidadão pode comprar, talvez não seja a melhor medida, né? Eu acho muito difícil que um colecionador discorde que marcar as munições que são vendidas no Brasil, e marcação essa que é importante para que a polícia possa fazer o seu trabalho de investigação, né? Que muito rapidamente a gente, há 5 anos atrás, em 2015, a gente sistematizou uma série de recomendações, na época, para o Ministério da Justiça. O Igarapé fica no Rio de Janeiro. A gente sentou com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Federal, e elaborou uma proposta que acabou virando uma lei estadual, né, de medidas que poderiam ser feitas pelos estados para reduzir, por exemplo, o desvio das armas que são apreendidas. A gente não cuida dessas armas, essas armas ficam abandonadas, e muitas vezes elas são objeto de assaltos, né, a esses estoques. Então, tem uma série de medidas que a gente pode fazer e que várias organizações da sociedade civil se debruçam sobre isso. Então, acho que tem um dever de casa que é conseguir desarmar esse debate. E, de fato, né, a gente está no momento em que muitas são as nossas preocupações, é o Pantanal que pega fogo, é a economia que a gente não sabe, né, essas pessoas que perderam os empregos, que perderam familiares, amigos. Então, mais uma vez, né, a questão da saúde mental, ela se coloca aí como um desafio ainda maior nesse contexto. Então, como é que a gente olha para tudo isso, mas não cai na armadilha de achar uma resposta fácil para esses nossos desafios, né? Acho que, como sociedade civil, né, enfim, nas nossas famílias, nos nossos almoços de domingo, a gente tem uma responsabilidade de conseguir avançar, né, nem que seja, enfim, passinhos pequenos, né, um degrauzinho de cada vez, numa discussão mais responsável sobre esse tema. Acho que eu dei uma pincelada em muitas das respostas, mas, enfim, queria reforçar a necessidade da gente desarmar esse diálogo, né? Sim, acho que é a grande questão, né? A gente conseguir conversar. Eu, nesses anos todos que participo da rede, né, quando eu falo de conseguir conversar, eu sempre consegui conversar com pessoas, né? Eu, muitas vezes, entrava no canal do pessoal armamentista, nos líderes deles lá, no que eles postavam no YouTube, estava assistindo bastante para poder escutar os argumentos deles, o que eles estavam falando, como que eles estão enxergando as coisas. Tem coisas que, né, eles têm razão também, enfim. Quando fala de precisamos discutir mais algum tipo de item no estatuto, sim, discutir algumas coisas, precisa ser feito, né? Agora, hoje nós estamos numa questão aí do apaixonado, né? Mas nós também temos a questão política, que o presidente máximo tem a convicção dele, e não houve ninguém, né? Essa que é a verdade, porque apresentou várias emendas, projetos, que chegou lá, era inconstitucional, voltou para trás, essa coisa toda. Então, tem mais esse agravante aí, quando fala nessa questão de precisamos desarmar para discutir, né? Num momento que está realmente extremado esse assunto. Mas, enfim, Michele, eu acho que você falou que tinha que sair, né? Eu preciso sair aqui. Uns 2 minutos. Eu já falei que eu ia chegar um pouquinho atrasada na outra reunião. Então, nós vamos te liberar, aí se você quiser falar suas considerações finais e tal, aí a gente fala um tchau, mas viu, gente, vocês que estão aqui, a gente vai continuar mais um pouquinho, depois que ela sair, né? Então, deixa ela falar o tchau dela aí.
A Leozita já levantou as frases aí. Quem tiver... Obrigada, Leozita. Deixa ela falar, então, aí as Muito obrigada. Não, queria, enfim, agradecer bastante, né, pelo espaço, por essa possibilidade da gente dialogar sobre esse tema. E aí, mais uma vez, né, acho que não dá para a gente falar sobre responsabilidade no controle de armas e munições se a gente não aplica essa responsabilidade no nosso próprio dialogar, né, entre nós. Então, mais uma vez, essa é uma agenda muito importante sobre diferentes dimensões, a gente tem muito o que fazer, então não dá para a gente perder tempo, enfim, as nossas energias e recursos públicos para protagonizar retrocessos, né, colocar, enfim, esquecer dos nossos avanços e da nossa responsabilidade de construir um país que seja mais seguro, né, eu brinco que muitas vezes, não que o medo não seja importante, né? A gente vive num cenário de vários desafios, segurança, milhares de famílias são vítimas todos os dias de diferentes formas de violência, mas acho que a gente nunca pode perder a nossa capacidade de visualizar a sociedade que a gente quer construir, né? Muitas vezes a gente fica, as nossas políticas são pautadas pelo medo, e o medo às vezes não é o melhor conselheiro para a política, sobretudo quando a gente pensa em política de segurança pública, então que a gente não perca essa nossa capacidade de visualizar essa sociedade que a gente quer, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma afilhada, sou uma madrinha bem coruja, e eu sempre falo que o meu sonho não é ir numa pracinha com a minha afilhada de 2 anos e tá todo mundo armado e se sentindo seguro, né? O meu sonho é poder ir realmente com a minha afilhada Júlia nessa pracinha e sentir que estamos em segurança, apesar da ausência das armas de fogo. Então, mas agradeço mais uma vez e me coloco à disposição do Conselho para o que vocês precisarem, e sim, convido vocês a visitarem, a compartilharem as peças da campanha também. Agradeço mais uma vez, Luiz, pelo convite. Nós é que te agradecemos, então, né? Vamos deixar ela aí, depois a gente continua. Quem tem a frase aí, a gente sempre faz assim, de mostrar a frase antes do nosso computador sair, né? Aí. Bem, tá bom. Eu tenho a minha. Vamos lá. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, então, Michele. Bom dia para vocês. Liberada lá para a sua reunião, ok? Um Obrigada, abraço. bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu também tenho que sair, muito obrigada. Ok, Salete, obrigado por ter participado. Viu, gente? Então, vamos continuar aqui. Quem vai sair, que nem a Michele, a Salete, vamos continuar. Eu queria propor para vocês, a Leozita, enfim, nós estamos em 6. Eu gostaria, nós estamos gravando ainda, né, então pessoas vão assistir posteriormente, eu gostaria de passar uma reportagem do Fantástico, a gente iria mais 15 minutos e depois encerraria, porque fica gravado aqui na nossa live, é uma reportagem de 15 minutos, onde ele faz uma radiografia, né, foi feita em junho, uma radiografia de tudo que aconteceu, de alteração de leis, enfim. Vocês topam ficar 15 minutos? Para a gente poder arrancar esse filme? Sem problema. Por mim, tudo bem, acho ótimo. Então, tá. Então, eu vou colocar aqui no modo apresentação, né? E vou rodar o filme. Apresentar uma guia fantástica, uma reportagem do Fantástico, tá? Inclusive, a Michele acabou de falar assim, que acho que é uma das melhores reportagens dos últimos tempos aí, porque ela traz bastante informações e dados. Mas vamos lá, compartilhar. E aí eu vou soltar aqui, assim, que... Está no palco aqui com a gente, já estava preparando uma reportagem especial sobre o comércio de armas no Brasil. Os números não param de crescer, né, Sônia? Pois é, já são quase 140 mil novas armas só em 2020. E grande parte delas vai para os CACs, membros de clubes de caçadores, atiradores e colecionadores, como os pais da menina que estava com a arma que matou a Isabelle. Desde o primeiro mês de mandato, o presidente Bolsonaro está cumprindo a promessa de campanha de armar o Brasil. Mas isso vai deixar o país mais seguro ou ainda mais perigoso?
Já vivemos em um dos países mais violentos do mundo. O que mais mata com armas de fogo em números absolutos. E na proporção por número de habitantes, fica atrás apenas de países como El Salvador e Venezuela. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, o governo já editou 11 portarias e 8 decretos, facilitando ainda mais o acesso a armas e munições. Foram as primeiras grandes mudanças desde o Estatuto do Desarmamento de 2003. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um decreto que muda regras para porte e posse de armas. Mas vários foram revogados. O governo recuou. Revogou hoje. Bolsonaro revogou. Por causa do conteúdo polêmico, vários decretos sobre esse tema acabaram sendo revogados. No vai e vem, o que ficou é expressivo. O número de armas em circulação aumentou muito, como mostra este levantamento exclusivo feito pelo Fantástico com dados do Exército e da Polícia Federal. Trata-se de uma política totalmente irresponsável e temerária, porque ela é anticientífica quando inúmeros estudos internacionais e nacionais mostram que mais armas, mais crimes, mais armas, mais mortes, mais armas, mais tragédias. O pesquisador do IPEA calculou que a cada vez que o número de armas de fogo em circulação sobe 1%, o de homicídios aumenta até 2%. Soldado Saraiva com a emergência. Eu quero falar uma emergência. Eu tô aonde, Rafael? Na estrada do Lani tem uma velha. Alô? Uma criança dentro do meu carro. Alô? O policial não ouviu as últimas palavras de Fabiana pedindo socorro. Alô? Tu vai ficar aqui, velha. Eu tô me apontando a Eu vou ter que desligar, senhora, porque eu não consigo escutar nada. Não tô entendendo nada. Mas a gravação tem os tiros que mataram Fabiana, o marido Rafael e o filho Gabriel, de 20 anos. A polícia reconstruiu os fatos que levaram a esse massacre. Minutos antes, o marido de Fabiana havia batido de raspão num carro estacionado e não parou para procurar o dono. Mas Jonathan Vidalete, de 24 anos, viu seu carro batido e, junto com a mãe dele, saiu atrás. A mãe levava uma arma. A perseguição foi registrada por câmeras de vigilância. Às 14h57 se vê o carro branco da família e logo atrás o de Jonathan. Quando Rafael parou no acostamento, ele, a mulher e o filho desceram. A mãe de Jonathan já com a arma na mão. Foi aí que Fabiana ligou para a polícia. Jonathan pegou a arma e executou os 3. Dentro do carro, o filho mais novo, de 8 anos, viu tudo. Às 15h02, a EcoSport vermelha volta sozinha. A câmera de um ônibus registrou os corpos na beira da estrada. Faz 5 meses que seu Dilon e Dona Cecília vivem a dor de perder a filha, o neto e o genro. É uma bobagem. Mal encostou no carro dele, senhora. Saíram, não conversou. A mãe dele já estava com a arma na mão. Aí entregou para o filho a arma para matar os 3. Sabe, Sônia Bridio, a gente que é mãe, é duro. Minha filha, com toda a mocidade, linda, fazendo faculdade. Ela estudava, trabalhava, sonhava em ser médica e aconteceu essa monstruosidade. Fabiana trabalhava como auxiliar de enfermagem e se formaria em medicina este mês. A arma, uma pistola 9mm, não foi encontrada. Poucos dias antes do crime, em janeiro deste ano, o pai dele comprou uma arma do mesmo calibre, que está desaparecida. Jonathan está preso. Ainda vai ser julgado. Em nota, a defesa de Jonathan disse que ele e a mãe agiram em legítima defesa e que as armas legalizadas preservam vidas e patrimônio todos os dias. Qualquer pessoa, qualquer monstro tem uma arma, um fuzil,
sai matando as pessoas, hoje em dia não existe. Qualquer um tem arma. A pistola 9mm era de uso exclusivo das forças policiais e militares. Foi liberada para o cidadão comum no governo Bolsonaro. Por que uma pessoa não pode ter uma arma em casa para se defender num país tão violento? Porque é um mito as pessoas acharem que de verdade elas vão conseguir se defender com uma arma de fogo. A arma de fogo, num ambiente urbano, ela é um excelente instrumento de ataque, mas um péssimo instrumento de defesa. Por quê? Porque existe o fator surpresa. Um criminoso, quando vai perpetrar as suas ações, ele já estudou a vítima, muitas vezes ele está com 2, 3 compassos do lado, então a chance de reação da vítima ela é muito pequena, essa chance, mesmo para policiais treinados. O próprio presidente militar treinado vivenciou isso em 1995. Bolsonaro já era deputado, estava de moto e armado com uma pistola 380. Abordado por 2 assaltantes aqui nesta rua da Zona Norte do Rio, ele perdeu a moto e a pistola. E teve sorte. Uma pesquisa da época mostra que o risco de ser morto num assalto era 56% maior estando armado. A arma do presidente foi recuperada. Mas as estatísticas mostram que de cada 3 armas usadas em crimes, uma já foi legal e foi roubada ou perdida. Enzo, no dia do seu aniversário de 4 anos. Assassinado pelo conhecido de um vizinho em Magé, no Rio de Janeiro. Um bêbado armado. Só escutamos o tiro. Quando saímos correndo ali para ver o Enzo no chão. Morto com um tiro no peito. O assassino havia recebido a arma como pagamento pelo conserto de um celular, poucos dias antes. Um revólver 38 de fabricação nacional, número de série raspado. É a arma mais roubada no Brasil, porque era mais vendida. Quando a gente troca o revólver 38 por pistolas semiautomáticas, por fuzis, por carabinas, essa arma também vai migrar para o mercado ilegal e vai ser usada no crime comum, no roubo em ponto de ônibus, no roubo de veículo. E o crime organizado, que hoje se abastece no contrabando, pode se voltar para os proprietários de armas e munições. O cidadão passa a ter um verdadeiro arsenal de munição, que é um extremo risco, porque isso é um chamariz para que haja assalto na casa. Quando diz arsenal, não está exagerando, principalmente ao tratar dos chamados CACs, os caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. Antes, os atiradores mais experientes podiam ter até 16 armas. Agora, atiradores de qualquer nível podem ter até 60 armas, entre elas pistolas, carabinas e fuzis semiautomáticos. Esse é um grupo de apoio ao presidente. Quer CAC também? Dá para melhorar mais ainda. Com certeza. Sob Bolsonaro, o atirador esportivo que tiver 60 armas pode comprar até 180 mil munições em um ano. Esse número de 60 armas foi um pedido da associação para o governo? Não, nunca foi pleito da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo esse quantitativo. Nós precisávamos, sim, ter uma quantidade de armas que pudessem, de equipamentos, vamos dizer assim, das modalidades olímpicas, principalmente, que pudessem ser liberadas, e isso o decreto, o presidente nos atendeu. Para a defesa pessoal, o limite de munições passou de 50 para 200 ao ano para cada arma. Bolsonaro queria mais. Na reunião ministerial do dia 22 de abril, ele pressionou os ministros da Justiça e da Defesa a assinar uma portaria. Aumentava o limite para 600 munições por ano. Seria uma represália a opositores políticos que tentavam impor distanciamento social contra a Covid. Bosta do prefeito, faz um bosta no decreto, algema e deixa eu morrer de casa. Se eu tivesse armado, ia para a rua. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao outro, por favor, assine essa portaria hoje, que eu quero um recado para esses bosta. Os dois assinaram no mesmo dia,
mas a portaria foi suspensa pela Justiça. E quando o Exército editou 3 portarias para melhorar o rastreamento de armas e munições, o governo revogou. Elas determinavam que as armas tivessem número de série em vários pontos e fixavam um limite máximo de 10 mil por lote para as munições. Essas portarias eram armas, essas sim, poderosas na defesa da vida e contra o crime organizado, o tráfico de drogas e as milícias. Revogá-las significa simplesmente o quê? Proteger o crime, proteger a milícia, proteger o tráfico e, evidentemente, tornar mais vulnerável a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Quando a polícia encontra um cartucho na cena do crime, ela tem acesso a 2 informações. A primeira é o calibre da arma usada. A segunda é de onde veio essa bala. Isso porque toda munição tem que ter o número de série. Quando um lote tem até 10 mil munições, a polícia consegue saber para onde foram essas balas, reduzir o número de pessoas investigadas e tem mais chances de chegar ao autor. Os assassinatos de 2 mulheres no Rio de Janeiro mostram como o tamanho de um lote de munições pode determinar o desfecho de uma investigação. 2011. A juíza Patrícia Scioli, de São Gonçalo, foi morta com 21 tiros na porta de casa, depois de mandar prender policiais ligados a grupos de extermínio. Os cartuchos encontrados faziam parte de um lote de 10 mil munições compradas pela PM do Rio e distribuído para 2 batalhões, um deles, o de São Gonçalo. Assim, a investigação chegou a 11 PMs, presos e condenados pelo crime. 2018. A vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, foi executada com 5 tiros na cabeça. No atentado, morreu também o motorista dela, Anderson Gomes. Como em São Gonçalo, a polícia também encontrou cartuchos. Aniele, você lembra, naquele começo da investigação, a expectativa que ficou na época de que se chegasse aos autores através do rastreamento dos cartuchos? Sim, a gente acabou que na época ganhou um pouco de esperança, que aquilo fosse ser elucidado muito mais rápido. Não foi. Balas do lote UZZ-18 já haviam sido usadas em crimes em 3 estados, com 24 mortes. Mas de onde saíram essas balas? De um lote com 2.457.000 balas, comprado pela Polícia Federal e distribuído por todo o país. Há anos, a Polícia Federal investiga o desvio sem sucesso. Se tivéssemos, mais mecanismos, melhores fiscalizações de produção, compra e venda de armas e munição, nem a Mari, nem o Anderson, nem outras pessoas poderiam ser assassinadas da maneira que foram, sabe? As polícias terão muito mais trabalho em enfrentar uma população mais armada, com farta distribuição de munição, e isso acarretará naturalmente situações de muito perigo para as polícias. O presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, conhecida como a Bancada da Bala, defende armar a população. Nós acreditamos que o cidadão de bem, o direito de se defender e defender a sua família, seja na sua residência, ou seja no seu trânsito, com o seu veículo, acaba, de certa forma, reduzindo a estatística criminal. Quem é que vai determinar quem é um cidadão de bem? O que vai determinar se uma pessoa é cidadão de bem ou não, primeiro, é antecedentes criminais. Então, dificilmente um marginal, um integrante de uma milícia, teria acesso, digamos, para ter a seu porte e posse de arma como cidadão. O miliciano Rony Lessa, acusado de ser o executor de Marielle e Anderson, tinha registro de atirador esportivo e de colecionador. Ontem, o presidente voltou a defender sua política pró-armamento nas redes sociais. Nós entendemos que a arma é uma maneira de fazer com que o homem garanta a sua liberdade, garanta a sua democracia, mas as armas têm que estar nas mãos de pessoas certas, né? A pessoa certa é o povo. Não foi a primeira vez que Bolsonaro usou a defesa da democracia como justificativa para armar a população. Como é fácil pôr uma ditadura no Brasil? Como é fácil? O povo da América, por isso que eu quero ministro da Justiça,
ministro da Defesa. Que o povo se arme. Que a garantia que não vai ter um filho da p aparecer para impor uma ditadura aqui. Ora, o que quer dizer isso? Quer dizer que o presidente da República está propondo dar armas ao povo para fim político. Para fim político. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. Uma pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros discordam da frase dita por Bolsonaro. O presidente foi muito claro, né? Ele quer cidadãos armados para pressionar qualquer tipo de crítica ao governo dele. Procurado, o Palácio do Planalto não quis se manifestar. Muitos decretos e portarias que foram revogados caíram porque contrariam o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei. Por isso, o governo mandou para o Congresso um projeto para alterar a lei. Já passou pela Câmara. Agora o Senado vai decidir o que prevalece: o direito individual a ter arma ou o direito de todos a mais segurança. Então, vamos encerrar a reunião. Para quem estiver assistindo depois, né, que fique bem claro que nós estamos aqui na discussão, como a Michele trouxe muito bem, né, discutir políticas públicas, sem eu quero arma, não quero arma, sem partidarismo, não é questão de esquerda ou de direita. Você critica um governo que está atuando, a hora que entra outro, você critica o outro, né? E essa crítica é sempre no sentido de melhorar a segurança pública. O Compass, né, não tem ideologias, nós não somos nem de direita e nem de esquerda, nunca foi aqui a nossa tônica, né? E, de qualquer maneira, como a própria Michele falou, sempre que se discute esse assunto, vem paixões exacerbadas, e isso acaba aflorando. Mas nós vamos encerrar. Eu quero lembrar a todos que a semana que vem a gente começa a nossa série NEP, que é Núcleo de Estudos para a Paz. Nós vamos voltar aqui com o professor Ney Salles, de Ponta Grossa. Ele tem um núcleo há mais de 15 anos lá. Ele vai detalhar como é que ele manteve, como é que o núcleo de Ponta Grossa funciona, e depois dele, outros 4 pesquisadores de outras 4 instituições, universidades, de fora de Londrina, de outros estados, virão também trazer as suas contribuições, por conta de que agora nós temos uma nova bandeira, né, uma nova campanha, que é criar em Londrina um núcleo de estudos para a paz, aqui na cidade. Muitas cidades têm, nós temos o movimento há 20 anos e a gente necessita isso. A Daniela está aqui participando, é de uma instituição, né, da Unicesumar, e a nossa proposta é fomentar isso de agora em diante, né? Quer falar um pouquinho disso, Daniela, alguma coisa? Não? Fomentar isso de agora em diante. Então, nas próximas reuniões, convidem professores, alunos, né, pessoas ligadas à academia, porque um núcleo de estudos para a paz, produzimos artigos científicos, produzimos TCCs, enfim, uma produção da academia, né, de pessoas que estão na academia, pessoas que fazem mestrado, que fazem doutorado. Nós temos aí a área da justiça restaurativa, várias pessoas fazendo doutorado nessa área, e a gente produzir nesse núcleo, que a princípio é um núcleo de Londrina, mas aí as instituições das cidades, né, cada instituição pode ter o seu núcleo, ou cada instituição pode se ligar a esse núcleo que a gente venha constituir. É uma proposta para os nossos, terminarmos esse ano de pandemia, né, uma proposta de construção desse núcleo de estudos para paz aqui na cidade de Londrina. Então, convidem pessoas, vamos trazer essas pessoas para as próximas reuniões nas quartas do Compass, e é isso. Vamos falar tchau? Tá sem som, Leozita. Está o marido dela. Como? Como que está o marido da Cida? Não sei, mas a gente pode falar depois de terminar a reunião, tá bom? Se terminar, a gente vê. Isso aí também, tchau. Prazer estar com vocês mais uma quarta-feira. Vou ligar aqui, vou interromper a gravação. Tchau.